Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre o Porta dos Fundos e o seu especial de Natal. É impressionante que, efetivamente, em pleno século XXI, as pessoas possam se indignar tanto quando um determinado grupo de pessoas que tem uma atividade ligada essencialmente ao humor possa apresentar um especial de Natal em que a figura de Jesus Cristo seja retratada na condição de homossexual. Ora, independente de crenças, independente de radicalismos e de fé confundida com um conjunto raivoso de rejeição ao outro, o fato de Jesus, naquele especial, ter sido retratado de forma homossexual não diz nada para quem tem a fé. Porque, efetivamente, a figura dele, seja homo ou heterossexual, não vai diminuir a importância do que ele representou e representa na vida e na fé de bilhões de pessoas, já que são quase 2 bilhões de católicos cristãos no mundo. Ora, se é possível ao humor generalizado construir piadas sobre homossexuais, por que o Porta dos Fundos não pode apresentar num programa de humor, numa sátira, a figura de um Jesus Cristo homossexual? Primeiro, se todos são filhos de Deus, até mesmo os homossexuais, os transexuais, os bissexuais, os não bivoltes, ou seja, binários, seja o que vocês quiserem, também são filhos de Deus, porque todos estão incluídos nessa condição genérica de homem, ser humano. O fato de Jesus ter sido retratado com esta condição feminina diminui a mensagem dele, diminui o significado do que ele representa, ou deveria representar, já que tem gente que confunde espírito natalino com mercado, apenas mercado. Realmente confunde, prejudica? Não. Não é um programa excessivamente agradável na medida em que se espera ser mais risível, ser mais alegre, ser mais humorístico do que realmente ele consegue. Há tiradas muito inteligentes e há momentos que ficam enfadonhos, mas não porque Jesus é retratado como homossexual. Porque é um direito de cada ser humano tratar-se a si, na condição de sujeito em si, como entender que é conveniente, ou interessante ou bom. A mensagem de Jesus, amai-vos uns aos outros, não diminui se ele disser, como se fosse um halterofilista, e eu não estou aqui sendo preconceituoso com os halterofilistas, mas só para aquela imagem tradicional do macho alfa, ou que ele seja mais afeminado. Amai-vos uns aos outros não traz nenhum significado de amai o homem, a mulher é mulher o homem. É amai-vos uns aos outros. É amor. Seja lá o que for o amor. Então, quando se vê pessoas ligadas ou supostamente ligadas ao integralismo, viver no passado, no pleno século XXI, mas ao integralismo, manifestando nas redes sociais um sentimento de ódio, desfilando ódio, um ódio rancoroso contra um grupo de humoristas, eles não se dão conta que, na verdade, eles estão ampliando a importância desses humoristas, se é que eles não gostaram da mensagem. Parece que não. Tanto que houve um atentado. Mas confrontar através da violência é diminuir a capacidade na sociedade de um tipo de negociação. Eu posso criticar com fundamentos aquilo que foi o especial de Natal do Porta dos Fundos. Mas eu não posso negar o direito desses sujeitos que são profissionais e que, diga-se passagem, não obrigam ninguém a assistir o seu programa, basta simplesmente olhar, não gostou, desliga, a terem um mínimo de direito de manifestar a sua arte. Mas isso não é arte. Bom, colocar uma banana na parede hoje em dia é arte. Significa, então, que efetivamente falar sobre Jesus na forma que tu quiseres falar também é um direito, também é uma arte. Mas é compreensível, não, que venhamos a sofrer no nosso país, e me interessa falar nesse momento
do Brasil, todos esses cerceamentos à livre manifestação do pensamento. As patrulhas ideológicas, eu já me referi a elas em outro momento, elas são muito presentes. Então, hoje se tem patrulha ideológica contra a esquerda, contra a direita, contra o centro, como o homossexual, contra o misógino, contra o sexista, quanto etc. São muitas. E o resultado é que, de um outro lado, é uma sociedade que luta para ampliar espaços de direitos humanos. Esse confronto, já que, da mesma forma que no Facebook nós temos sujeitos que encontraram no Facebook a possibilidade de serem grandes pensadores, este confronto entre excesso de liberdades, seja lá o que seja liberdade, né? Eu particularmente não entendo que exista a condição de ser livre em sociedade. A gente é, na verdade, acostumado a um papel dentro dela, e aí a gente constrói filosoficamente os conceitos de liberdade. Numa sociedade que se diga livre, eu tenho o direito de me manifestar. Eu tenho o direito de falar o que eu bem quiser. Se a pessoa que está ouvindo, se a pessoa que está vendo, se a pessoa que está lendo não gosta, ela tem o direito de não gostar. Ela tem direito de mudar de canal, ela tem direito de sair da rede social, ela tem direito de não ler mais o que ela está lendo. Ela tem o direito de fundamentar a crítica, dizendo que ela é ofensiva, mas não como fez, por exemplo, o Renato Aragão, hipocritamente, dizendo que ele nunca tinha feito piada sobre a religião, mas ele fez piada sobre gays. Imagina o Costinha, humorista que já faleceu. O Costinha, fazendo tradicionalmente essas piadas sobre gays, homossexuais, ele seria então linchado em praça pública. É um direito. Eu é que tenho que ter maturidade, eu é que tenho que ter condições culturais, emocionais, racionais, ainda que a violência também seja uma forma racional de manifestação, de entender o que a outra pessoa está efetivamente construindo na sua crítica, na sua arte, na sua manifestação, no seu humor, seja lá de que forma for. Há exageros? Bom, exagero é uma palavra que se aproxima da condição de moral. Exagero já é um juízo que eu associo a algo. E isso significa que todos nós praticamos este pré-conceito preconceituoso do exagero a tudo aquilo que de alguma maneira nos ofende por N fatores. Talvez porque, como dissesse Freud, são coisas, pulsões minhas que eu não consigo mais entender e controlar entre a ânsia de viver, a ânsia da morte, a questão sexual, ou, como Lacan diria, pulsões que vão surgindo na condição da definição do meu próprio eu, seja lá pelo que for. Agora, abrir rede social para ofender pessoas que trabalham naquele sketch, naquele espaço de humor, ou jornalistas, ou intelectuais, ou políticos, com uma série de adjetivos sem uma fundamentação concreta, é, no mínimo, na minha opinião, mediocridade. Pobreza intelectual, covardia, na medida em que não oferece uma alternativa, apenas critica. Jesus era gay, Jesus era homossexual. É um problema, se de fato ele existiu, dele. E de quem vai acreditar na sua masculinidade tradicional ou na sua masculinidade muito mais complexa. Tem pessoas que esquecem que homossexuais, bissexuais, transexuais, não bipolares, bivalentes, binários, seja o que for, são seres humanos. E, portanto, também fazem parte do universo de direitos que nós temos que respeitar. E aí está o problema. A crítica que se faz à porta dos fundos, a crítica que se faz a qualquer pessoa que eu não goste do que diga, do que faça, do que mostre, mostra que eu não tenho respeito ao outro. Esta relação de alteridade, o outro, numa sociedade como a nossa, ela foi quebrada, ela vem sendo quebrada. O que se tem é uma despersonalização, o que se tem é um estranhamento, o que se tem é uma estratégia de desconstruir o outro, negando-lhe o direito de ser um outro com os mesmos direitos que eu quero para mim. Então, por que o integralismo perde seu tempo combatendo porta dos fundos? Por que tantos evangélicos, e mesmo entre evangélicos há evangélicos e evangélicos, porque nada é tão limpo, transparente, cristalino, que apresente uma pureza de posições, a complexidade em todos os aspectos? Por que criticam de forma tão tacanha, tão mesquinha? Os espíritas podem não gostar,
mas eu não lembro, e peço desculpas a quem tem maior cultura do que eu nesse espaço, de lerem livros espíritas atestando a masculinidade alfa tradicional de Jesus. Eu não vi isso. Na Igreja Católica, sabe-se que a Igreja Católica construiu o Antigo Testamento e principalmente o Novo Testamento a partir de uma série de plágios que ela praticou naquilo que foi a Antiguidade Clássica. E a partir da Idade Média, ela conseguiu consolidar os seus próprios valores para chegar ao poder. Os protestantes protestam contra aquela posição tradicional da Igreja Católica Apostólica Romana e foram rígidos calvinistas, puritanos, nas suas medidas de comportamento social. Mas o século é o século XXI. Jesus é gay, Bolsonaro é ironizado como Messias, Lula é visto como o antro do satanismo corrupto do país. Isso são bobagens que não acrescentam nada às nossas próprias inseguranças. O ano está terminando. Infelizmente não se avisou o ano que ele está terminando. Ele continua, mas o nosso ano humano está terminando. E o empobrecimento cultural que a cada ano nós, de uma forma muito triste, vamos construindo e desenhando, mostra que apesar das tecnologias, apesar dos conceitos líquidos, pós-modernos, segunda modernidade, pós-modernidade, nós ainda estamos vivendo num universo de preconceitos. É possível abrir mão dos preconceitos? Não. Não, a não ser que os homens, os 7 bilhões de homens, desapareçam desse planeta. Mas é possível assumi-los e enfrentá-los a partir de um pressuposto que me parece que falta no Facebook, no Instagram, em tantos outros espaços de manifestação de redes sociais, que é o respeito ao outro. Que façam, então, quem não gostou daquele episódio do Porta dos Fundos, que façam o seu próprio programa. Mostrem um Jesus não abrindo a porta, mas derrubando a porta, não dividindo o pão, mas esmagando o pão e jogando para o lado, seja o que for. E que os outros, que entendem que esse Jesus tão agressivo, sanguíneo e belicoso é uma bobagem, respeitem a visão desses. Respeitem a visão desses. Não sei se, ao afastar o cálice, o que nós afastamos foi o bom senso. Mas sei que é fundamental, dentro dessa religião, a religião cristã, e em todas as religiões, respeitar a máxima do amar ao próximo como a ti mesmo. E o que é amar ao próximo como a ti mesmo? É permitir que cada um manifeste a sua percepção, a sua compreensão, a sua falta de percepção, a sua falta de compreensão, enfim, a sua condição humana. Portanto, Porta dos Fundos, um programa que eu não gostei, mas que tem sua função. Tanto que nós estamos conversando sobre ela. É possível sair da caverna? Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco. É um prazer conversar com vocês e gostaria muito que vocês tivessem a certeza de que todas as críticas não serão reprimidas, porque é a opinião de cada um de vocês. E como eu não tenho a pretensão do certo e da verdade, isso significa que eu posso estar errado. Mas afirmo, Jesus gay ou Jesus não gay é irrelevante por uma ideia muito maior que me parece foi perdida. Um abraço, até o nosso próximo encontro.